E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves dos céus a comeram. E outra caiu sobre pedras, e nascida, secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. Percebe o degrau, querido? Percebe que ele vai demonstrando, né, uma evolução, um momento, né? Uma caiu no caminho, né? Outra caiu no pedregal, outra caiu entre espinhos. Observa os cenários que está sendo construído aqui por Jesus. Ele está falando por parábolas, E outra caiu em boa terra. Diga comigo, boa terra. E nascida, produziu fruto, a 100 por 1. Aqui é a ideia de percentual, né? Ou seja, a cada uma semente frutificou, ou 100 prosperou. Diga comigo, a cada uma 100 prosperou. Olha que incrível isso, né? Dizendo ele estas coisas, clamava. Vamos ler essa última parte, por favor, bem alto. Eu queria que você enchesse o seu pulmão de ar aí e falasse o mais forte que você puder, tá bom? Essa última frase que está embaixo aqui no 3, vamos lá, bem forte, 1, 2, 3. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos mais uma vez, vamos? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pela última vez, vamos lá, bem forte. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você está me ouvindo? Eu perguntei isso aqui, vou perguntar algumas vezes. Você está me ouvindo? Será que estamos ouvindo mesmo? Uma pergunta interessante. Curva a sua cabeça, do jeito que você está. Diga: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Diga: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Querido Espírito Santo de Deus, por favor, nós queremos ouvir a tua voz. Pai, existem situações, Senhor, que o inimigo tenta implantar para que não tenhamos condições de ouvir a tua voz. Mas eu quero clamar agora no poder do sangue de Jesus. Todo espírito maligno, todo ambiente pesado, todo ambiente, Senhor, que venha roubar a alegria da tua presença, seja destituído pelo poder do sangue de Jesus. Quero pedir você, coloque a sua Bíblia, por favor, aí no banco. E eu queria que você clamasse o sangue de Jesus comigo. O Espírito Santo de Deus me fala sobre algo pesado, alguma coisa que está travando, alguma coisa que está, sabe, tirando de nós a alegria, o desejo de ouvir a palavra de Deus, de adorar ao Senhor. Eu quero pedir em nome de Jesus a destituição de todo o principado do Abraão. Levante a sua mão aí, vai. Se você quiser de repente dar uma volta, assim, clamando o sangue de Jesus, não estão onde você está, pode clamar, vai lá. Senhor, eu peço agora a destituição, Senhor. Visita agora os ares deste lugar, Pai. Este não é outro ambiente senão para a manifestação da tua glória, da tua presença. E nós ordenamos agora, na autoridade do nome de Jesus, todo espírito maligno, todo espírito diabólico, todo espírito de depressão, de opressão, caia por terra agora, pelo poder do sangue de Jesus. Vai, clama ao Senhor aí, em nome de Jesus. Nós ordenamos, Senhor, a destituição de todo principado, Senhor. Pai, se alguém adentrou aqui hoje, Senhor meu Deus, Pai querido, com alguma opressão maligna, eu ordeno agora, saia. Vá embora agora, pelo poder do sangue de Jesus. Diga comigo: o sangue de Jesus tem poder. Vamos lá, 7 vezes, vai. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder.
O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Xarabandarai, ergue a labra, xarandai. Teu sangue tem poder, Jesus. E nós nos apresentamos a Ti, Senhor, porque este não é outro lugar senão a porta dos céus. Tua palavra nos diz, ó Pai, que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. E nós avançamos agora dando glória. Vai, glorifica. Nós avançamos agora adorando, Senhor. Nós avançamos agora dizendo que Tu és santo. E todo principado seja destituído. Toda obra maléfica seja destituída. E nós avançamos para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Declaramos isso agora, Senhor, em todos os ambientes, ó Pai. Em todos esses ambientes, ó Pai, em todo equipamento aqui, Senhor, meu Deus. Todos esses que estão aqui, ó Pai, nós consagramos, apresentamos a Ti e pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Aplauda o Senhor mais uma vez, um pouco mais, vai, aplauda. Aplauda o Senhor, aleluias, vai. Enquanto isso, dá glória, libera a glória aí, vai, dá uns glória a Deus aí, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Se assente, por favor. Se assente, por favor. Eu queria pedir você em nome de Jesus. Tem alguém que gosta de oração aí? Quem gosta de oração aí? Levante a mão assim. Quem jejuou essa semana aí? Alguém jejuou essa semana? Levante a mão assim. Fica a mão levantada quem jejuou essa semana. Amém. Eu quero pedir você que clame ao Senhor, tá bom? Você que jejuou, peça ao Senhor aí, vai clamando ao Senhor o sangue de Jesus. Você que gosta de orar também, vamos orar ao Senhor, queridos. Nós estamos vivendo dias que existe uma potestade que está querendo nos oprimir, arrancar de nossos olhos, nossos semblantes, da nossa vida, a alegria, a paz, mas isso não vai prevalecer em nome de Jesus, amém? Eu creio que esses dias agora não teve nenhuma família que não tenha passado por alguma tempestade na área da saúde, não tenha passado por um momento turbulento. Entrou aí a dengue e uma mistura de coronavírus com outras coisas, né? E às vezes isso está trazendo falta de paz, alegria, né? Tivemos várias famílias, eu tenho recebido mensagem todos os dias de irmãos nossos que estão passando dificuldades na saúde, e isso às vezes vem com uma forma de depressão, opressão para roubar a nossa paz. Mas declare comigo, fala comigo assim: a alegria do Senhor é a minha força. Vai, diga isso mais uma vez, fala: a alegria do Senhor é a minha força. Fala: é a minha força, amém? Glória a Deus, aleluias, amém? Quero falar mais uma vez aqui, escute isso, presta atenção, escute. Todos que ministram na igreja, somente você que prega, que usa o púlpito, você que canta, você que toca, quero pedir a você, por favor, se você não estiver com a vida diante de Deus, não mantenha o que está fazendo. Pare e converse com o seu pastor, tá certo? Quem ministra principalmente, irmão, peço você, falo de púlpito aqui para todos. Se você não estiver com a vida na presença, se tiver uma coisa errada, não faça isso. Não entra por esse caminho, porque você vai ter problemas sérios. Estou falando isso para quem canta, quem toca, quem opera som, quem ministra lá, em todos os ambientes, tá bom? Tudo, você tenha muito cuidado com a sua vida. Você está mexendo com coisas espirituais. Quem entende isso, diga amém. Quem tem ouvidos para ouvir, diga amém. Aleluias, glória a Deus. O nosso foco aqui é Deus. É a presença de Deus. Olha que coisa mais interessante isso. Presta atenção aqui, queridos. A Bíblia diz que onde tem um servo do Senhor, a presença dele está, e aquele lugar se torna um portal dos céus. Presta atenção. Quando Jacó estava orando, ele viu uma escada, e essa escada tocava os céus. E quando ele percebe aquele ambiente, ele fala: este não é outro lugar senão a porta dos céus, a casa de Deus, a porta dos céus. Presta atenção, escuta isso aqui. Existem dois mundos: o mundo natural, o mundo espiritual da maldade, e o mundo
falo espiritual de Deus, o ambiente espiritual de Deus. Presta atenção, nós, eu, você, somos a porta que dá acesso a este mundo físico, ao mundo espiritual de Deus. Presta atenção, então quando alguém se aproxima de você, ele está se aproximando do portal dos céus. Eu vou repetir, você talvez não tenha entendido, vou falar de novo. Quando alguém se aproxima de você, está se aproximando da porta dos céus. Por quê? Porque você tem a presença de Deus. Quem tem a presença de Deus, diga amém aí, glória a Deus. Amém, queridos? Então, é importante, e eu vou dizer mais uma vez, Deus está exigindo um nível maior de nós. Maior de nós, Ele está exigindo, porque Ele quer fazer coisas grandes. Tá bom, querido? Coisas grandes. Muitas pessoas vão levando a vida e misturando as coisas, vai fazendo uma bagunça em sua vida, pega o mundo lá fora, se lameia, vem aqui dentro e acha que não pode assim, que não dá certo. Pare, calma, você precisa ter uma vida com Deus. Separação, santidade, separação. Você se separa, você começa a ter uma exclusividade no ambiente espiritual. Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar um pouco sobre ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Santificação no meu ouvir. Amém? Eu pedi estes nomes aqui. Quero louvar a Deus pelos nossos visitantes. E quero falar aqui em especial, tem uma família muito abençoada aqui, todos são muito abençoados, mas ela porque é uma intercessora, né? Uma serva de Deus que sempre está, tem mais visitantes aqui, estou vendo aqui, ó. Pastor Maico, missionária Maria Isabel, e a Helena, e a Micael, né? Micael, exatamente, cadê eles? Levante a mão assim, cadê a missionária Isabel? Cadê ela? Está lá atrás. Uma serva de Deus que gosta de oração. Mas enquanto ela manda um áudio lá para mim, para a pastora Patrícia, pastor, estou aqui orando por você, Deus me incomodou em orar por você. Louva a Deus pela vida da senhora, a senhora é uma bênção, tá bom, em nossas vidas. Muito obrigado pela presença da senhora, toda a família aqui. Todos os outros que estão aqui, vocês são muito bem-vindos em nosso meio. Glória a Deus. Amém. Bem, escute isso, queridos. Santificação no meu ouvir. Ouvir. É fato, nós vimos aqui a nossa irmã Bianca fazendo os gestos aqui, né? Ela fazendo os gestos aqui. E, é claro, existem pessoas que têm a deficiência ou a insuficiência na sua capacidade auditiva. Isso é fato, sabemos disso. E eu creio que Deus cura isso. Quem crê? Deus cura. Eu creio que Ele cura. Ele cura. Nós tivemos aqui um exemplo aqui. Teve uma irmã que assentou ali, junto onde a Geisa está sentada ali, e essa irmã se assentou ali, e ela começou a ouvir a cantata. E eu fui até lá, e aí o irmão falou, olha, ora por ela, porque ela é cega, ela tem um problema na visão e também na audição. E nós oramos por ela ali, e sentamos ali. De repente, no meio da cantata para frente, ela começou a glorificar a Deus. O filho dela estava do lado, o que aconteceu? Eu estou conseguindo ouvir, eu estou ouvindo a cantata. E ela começou a ouvir, glória a Deus. Amém, querido? Então é muito importante nós saber que o nosso Deus, Ele cura, mas eles conseguem entender, né? Eles aprendem uma outra linguagem para ouvir, eles aprendem uma outra linguagem para ouvir. Mas olha só, próximo aí por favor, é muito importante você entender essa palavra de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz a igreja, ou as igrejas aqui. É interessante porque quem estava ali eram os discípulos de Jesus. Era também uma multidão de pessoas, porque ele havia feito milagres. E ele decide contar uma parábola, ele decide falar algumas coisas, e aqui vem o primeiro entendimento de ouvir, né? Ou a primeira definição de ouvir. É porque muitos ouviram, mas não entenderam. E você vai entender daqui a pouco que ouvir obrigatoriamente dentro do contexto bíblico passa pela definição de entendimento. Me dá um pouquinho mais de retorno aqui, tá? Estou sentindo um pouquinho de falta aqui, tá um pouquinho só porque eu não consigo ouvir bem. Mas passa por esse entendimento. O entendimento de que eu
compreendi o que foi dito. Está ótimo, está ótimo, está ótimo. Não sei como é que está para os irmãos aí. Se estiver muito bem, diga amém. Então, queridos, Jesus estava explicando, e ele para dizer essa palavra: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque é muito importante. E aí eu quero falar sobre essa distinção. Próximo aqui, por favor. Olha só que legal, queridos. Ouvidos para ouvir, ouça. Nós sabemos que todos nós temos um órgão chamado ouvido muito interessante. E é muito bacana, porque Deus criou algo extraordinário, né? Algo lindo. Criou um órgão que tem uma capacidade, ele está projetado, ele está organizado de uma forma para captar o que está à sua frente, principalmente. Observa que a posição do seu ouvido está direcionada para frente. Então, se eu quero ouvir bem o que está atrás, normalmente o que eu faço? Eu viro. Eu tenho que colocar o meu ouvido na posição em que o som é emitido para facilitar o que eu preciso escutar. Isso é muito bacana. Mas é interessante que o cérebro, ele, para captar a vibração sonora, ele passa por uns movimentos dos ossículos até o cócleo, ou a cóclea. E esses dois órgãos, um é um osso muito pequenininho, é o menor osso do corpo humano, inclusive, né, que fica no seu ouvido, e ele capta essa vibração e transmite essa vibração para umas auréolas que a gente tem um pouco mais atrás, e lembra um pouco a captação do ar do peixe, né? O peixe tem as suas, como é que chama aquelas, as guelras, né? Aquelas guelras, parece meio que as guelras dos peixes, né? Mas fica aqui dentro, porque são uns captadores, uns sensores que captam essa vibração, e ao captar essa vibração, transmite essa vibração para o cérebro, e então você passa a ouvir, né? Você passa a discernir aquele som que é uma vibração, né? Todo som é uma onda sonora, né? É uma onda. Você captou, esse oscilo vibrou, jogou isso para estas células, e essas células então transmitem isso para o seu cérebro, e então você completou esse ciclo da audição. Deus é lindo, Ele faz coisas realmente extraordinárias. Agora escute isso. Eu não quero me ater a essa capacidade de você ouvir propriamente dito. Eu quero me ater ao contexto bíblico. O que significa ouvir para Deus? Diga comigo, o que significa? Fala comigo, ouvir para Deus. A definição de ouvir para mim pode ser uma. Minha esposa está lá na cozinha e ela fala: amor, você ouviu? Ouvi. É uma coisa. A definição de que você está em uma sala de aula e alguém fala uma série de coisas, você diz: ouvi. Isso é uma coisa. Outra coisa é você entender a definição de Deus. E aí, eu quero te mostrar alguns versículos na Bíblia. Vamos lá, Bíblia na mão aí, por favor. Eu quero que você pegue a Gênesis, me ajuda aí no telão, se for possível, se for rápido, tá bom? Me ajude aí, por favor. Gênesis capítulo 3, versículo 17. Olha só que lindo esse texto. Gênesis 3, 17. Se der para colocar rápido, a gente consegue, senão eu leio aqui mesmo. Vai dar? Gênesis 3, 17. Eu vou ler alguns versículos aqui, mas eu quero que você me ajude aí. Olha lá. E Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher. Presta atenção. Aqui vem a primeira definição de ouvido. Portanto, destes ouvido à voz de quem? Da tua mulher. O que está dizendo? Você obedeceu a sua mulher. Primeira definição aqui de ouvir é que ouvir para Deus, nesse contexto aqui, é o mesmo de obedecer. Quer ver só mais? Deuteronômio capítulo 3, versículo 18. Olha só, Deuteronômio 3, 18. Vamos lá. 13, tá bom? Deuteronômio 13, 18. E no mesmo tempo vos ordenei, dizendo: vosso Deus, é esse mesmo? 13, 18. Isto: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus,
para guardares todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, para fazeres o que for reto aos olhos do Senhor teu Deus. Presta atenção aqui, olha a palavra, quando ouvires, para. Entende? Ou seja, eu não somente escuto, mas eu escuto com um objetivo. Ou seja, existe claramente diante de mim que eu vou ouvir a voz de Deus para um objetivo. Salmos 81, versículo 11. Olha só a reclamação de Deus. Salmos capítulo 81, versículo 11. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Olha só, ele não ouviu a minha voz. Interessante isso, né? Não ouviu a minha voz. Agora, vamos voltar lá em Gênesis capítulo 22, versículo 18. Olha só, Gênesis capítulo 22, versículo 18. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Fala comigo, obedecestes. Observe aqui a palavra agora, obedecer. Eu vou ler mais um, Gênesis capítulo 27, versículo 8. Gênesis 27, versículo 8. Agora, pois, filhos meus, ouve a minha voz naquilo que eu tenho mandado. Observe aí que a palavra aqui é: ouve a minha voz de acordo com o que eu te ordeno. Mais uma vez, eu quero mostrar para os irmãos esta distinção entre ouvir e obedecer. Sabe o que eu pesquisei na Bíblia? Eu fui procurar nos originais o significado da palavra ouvir. Qual era o verbo da palavra ouvir e o que ela significava? E eu fiquei surpreso. A palavra que eu acabei de ler agora para os irmãos, em várias delas, tanto ouvir como obedecer, tem a mesma palavra no hebraico, que é shamerer. Ou seja, esta palavra, ora ela é utilizada no sentido de ouvir, ora ela é utilizada no sentido de obedecer. E aqui vem a primeira lição para as nossas vidas hoje, nesta noite, sobre ouvidos santificados. Presta atenção, queridos, quem ouve a voz de Deus, obedece a voz de Deus. Quem ouve a voz de Deus é porque compreendeu a voz de Deus e vai seguir as instruções de Deus. Quem ouve a voz de Deus é porque entendeu que Ele se direcionou a você, e você então estará apto para dizer: Senhor, eu ouvi a tua voz, e a partir do momento que eu ouço a voz de Deus, eu estou pronto para dar meia volta e mudar de direção. Eu estou pronto para alterar o meu curso e dizer: não vou mais por aí. Eu estou pronto a sair de uma situação que eu estou parado e dizer: sobre a tua voz eu vou começar a andar. Eu estou pronto para seguir uma instrução do Senhor quando eu estou parado, não estou fazendo nada, não estou pregando, não estou me envolvendo nas coisas de Deus, mas quando eu ouço a voz dele, eu digo: Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto para mudar de direção e a partir de agora alterar o curso da minha vida. Glória a Deus. Diga comigo: ouvir tem uma ação para Deus. Repita isso, fala ouvir. Fala ouvir tem uma ação para Deus. Quando eu ouço a voz de Deus, eu automaticamente tenho uma atitude, eu tenho um comportamento em relação àquilo que eu ouvi.
E eu vou te mostrar isso na Bíblia Sagrada. Amém, queridos? Pega a tua Bíblia, por favor, observa isso por gentileza. Aleluias. Êxodo capítulo 3, não precisa colocar isso no telão não, tá bom? Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. O que temos ali? Temos um momento da teofania. Deus se apresenta para Moisés. Ele para dos céus, desce para poder falar com Moisés. E a Bíblia diz que a sarça começou o quê? A arder. E do meio daquela sarça, ouve-se a voz de Deus. O que Deus está dizendo no meio da sarça? Ei, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa, Moisés. E aí, Senhor? Então ele fala: eu ouvi a voz do meu povo, Moisés. Eu quero que você tenha um comportamento. Você está muito bem na casa do seu sogro, você está muito bem na terra de Midian, você está muito confortável aqui nesse lugar pastoreando as ovelhas, mas eu quero que você pare o que você está fazendo e saia agora em direção ao Egito, porque eu tenho uma obra para realizar ali. Moisés imediatamente ouviu a voz do Senhor. Ele para o que ele está fazendo, vai até a casa do seu sogro, diz para ele: eu recebi de Deus uma instrução, e ele sai em direção a atender a voz de Deus. Glória a Deus, amém, queridos? Amém, irmãos? Quer ver outro? Gênesis capítulo 12. Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, eu estou te abençoando, Abraão. Sai agora da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Vou fazer de você uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Lá no livro de Hebreus capítulo 11, o escritor capta esta mensagem, diz: pela fé Abraão, sendo chamado, saiu em direção a uma terra que ele não conhecia, e ele ouviu a voz de Deus, mesmo sem saber para onde ia. Pela fé ele habitou na terra da promessa, morando em terra alheia, mesmo em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então presta atenção, ele ouviu e ele saiu em direção à voz de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quer ver mais exemplos? Samuel, a partir do capítulo 1 Samuel capítulo 3, nós temos um exemplo muito bacana. Chega uma mulher e ela está em oração, e ela então pede a Deus algo. Deus dá para ela um filho, e ela promete que traria esse filho ao Senhor. Então ela traz Samuel ao Senhor, e quando Samuel é apresentado ao Senhor ali, ele começa a viver ali na casa do profeta, e passado alguns dias, ele está dormindo, e de repente ele ouve uma voz: Samuel. Ele sai correndo, vai até o profeta e fala: me chamou? Não, não te chamei. Vai dormir. Ele volta a dormir, daqui a pouco ele ouve de novo a voz: Samuel. Ele para o que está fazendo, que é dormindo, vai de novo no profeta e diz: me chamou? Não, não, eu não te chamei. Samuel volta a dormir. Daqui a pouco ele ouve de novo, e o profeta instrui ele: ei, quem está te chamando não é uma pessoa comum. Quando ele falar o seu nome, se coloque à disposição e diga: eis-me aqui, Senhor. Fala, porque o teu servo ouve. E ouve no sentido: estou pronto para seguir as tuas instruções. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Próxima apresentação aqui, por favor. Volte na apresentação. Esse pessoal da mídia, me ajuda aí.
qual é a voz que você está ouvindo? Sabe por quê? Não da mídia, me ajuda aí por favor, gente. Telão aqui, volta para a apresentação, por favor. A voz que você ouviu até agora modelou quem você é. Escute isso. Próximo, por favor. A voz que você ouviu modelou quem você é hoje. Então, olha aí para você hoje. Quem você é hoje? Observa os teus comportamentos, as suas atitudes. Observa a sua forma de pensar, a sua mentalidade. Observe como você se comporta em relação a várias coisas. Eu vou falar um pouquinho sobre mentalidade, para a gente fechar essa palavra já já. Mas observa a tua mentalidade, observa como você age em relação aos seus negócios, em relação ao seu relacionamento conjugal, em relação à sua família, em relação à palavra de Deus, em relação à oração, em relação à leitura da Bíblia, em relação a toda a sua vida. Pega várias áreas da sua vida, começa a analisar. Isto é porque a voz que você ouviu gerou quem você é. Modelou exatamente quem você está sendo hoje. Isso pode parecer um pouco duro, sabe por quê? Porque muitos que estão aqui estão vivendo uma vida que não gostariam de viver. Estão vivendo cenários que não é o que ele gostaria de ouvir. Está vivendo situações que não é a situação que ele está querendo viver. Ele está num momento da sua vida que ele está meio que até abominando o que está acontecendo. Ele olha para várias coisas da sua vida, ele não concorda com o que está acontecendo com seus filhos, ou com seu cônjuge, ou com seu trabalho, ou com seus recursos. Ele não concorda com a sua saúde. Tem uma série de coisas que ele não concorda. Mas presta atenção, a voz que você decidiu ouvir, foi nela que você acreditou, e diante desta voz que você ouviu, você é o que é hoje. Isso é duro, mas escute, é uma realidade que nós precisamos compreender. Agora, eu tenho uma palavra de bênção para a sua vida, eu tenho uma palavra de mudança, uma palavra de alteração, uma palavra de renovação, uma palavra que pode modificar a história da sua vida. Sabe que palavra é essa? A voz que você decidir ouvir a partir de hoje vai modelar quem você será, vai definir quem você será. Alguém recebe essa palavra aí? Vai alterar o curso da história da sua vida. A voz que você decidir ouvir hoje. Aleluia. Alguém pode dar glória a Deus aí, irmãos? Reaja por favor aí, aleluia. Me ajude aqui por favor. A voz que você decidir ouvir vai definir a sua saúde, vai definir a sua alegria, vai definir a sua paz, vai definir o seu conforto, vai definir a sua conta bancária, vai definir a tua prosperidade. Xarabandarai erga labra xaranai. Aleluia, diga eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Vai, querido, reaja aí, vai. Diga eu quero, Senhor, ouvir uma voz diferente. Amém, queridos. Aleluias. Existem vozes que traduzem mentalidades. Diga comigo, vozes que traduzem mentalidades. Deus reclamou várias vezes: o meu povo não quis ouvir a minha voz. Reclamação de Deus: o meu povo não quis ouvir a minha voz. Jesus chega, eu estive ali em Jerusalém, e quando você tem uma posição da cidade, perto ali do Monte das Oliveiras, você consegue ver toda a cidade, ela é linda à tarde, o sol bate, como todas as construções ali são feitas de pedras um pouco amareladas, por isso é chamada Cidade Dourada, inclusive, Jerusalém. A cidade fica linda. Eu imagino Jesus chegou ali à tarde, naquela cidade, e ele, de cima da cidade, ele falou assim: quantas vezes quis eu ajuntar-te como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas você não quis.
ouvir a minha voz. Quando Moisés sobe ao monte e passa 40 dias, Deus disse para ele: volta lá, porque aquele povo se perverteu. Eles fizeram para eles um Deus de bezerro, e eles estão lá prostrados diante dele. Desce lá, porque eles não entenderam o que aconteceu com eles. Imagina o questionamento de Moisés: Senhor, mas o Senhor abriu o mar vermelho, olha quantos milagres já aconteceram. Mas eles esquecem rapidamente o que eu digo para eles. Moisés desce, queima o bezerro, faz novamente milagres, muitos morrem. Outro grupo diz: ei Moisés, tudo o que Deus falar, nós faremos. Não fez. Querido, escute isso aqui, preste atenção. A voz que nós estamos ouvindo está nos direcionando. A voz que nós estamos ouvindo está nos guiando. A voz que nós estamos ouvindo vai nos levar a algum destino. Esta é uma pergunta muito importante que eu quero perguntar para você hoje. Qual é a voz que você está ouvindo? Porque alguma voz você está ouvindo. E aí eu vou dar algumas dicas de que voz é essa que você está ouvindo. Quem passa mais tempo conversando com você? Quem passa mais tempo diante dos seus ouvidos? E aí eu vou pegar uma frase muito forte: o ouvido que está mais perto de você é o seu próprio. Vou repetir: o ouvido que está mais perto de você é o seu próprio. Então escute, a maioria das coisas que você está vivendo foram ditas por você mesmo. Foram coisas que você leram, foram coisas que você pronunciou, foram coisas que saíram da sua boca e automaticamente isso realimentou a sua alma. Escute algumas mentalidades. Mentalidade de escassez. Não dá, não tem jeito, não pode, não é possível, não vou dar conta, não vai acontecer. Mentalidade de escassez: vai ser insuficiente. Mentalidade de escassez: não dou conta. Mentalidade de escassez: o dinheiro não dá, o recurso não dá, é impossível. Mentalidade de escassez: eu preciso trabalhar feito um louco, preciso conseguir mais, porque não vai dar, vai ser insuficiente. A mentalidade de escassez é que eu sempre estou insuficiente para o que eu preciso. É uma voz. Agora ouça: mentalidade de abundância. Quantos peixes, quantos pães tem aí para alimentar 15.000 pessoas? Senhor, temos aqui senão 5 pães e alguns peixinhos. Dê aqui na minha mão, é mais do que suficiente. Alguém vira e diz: que é isso para alimentar? Alguém entendeu isso aqui hoje? Que é isso para alimentar essa multidão? Jesus diz: é mais do que o suficiente. Dê aqui na minha mão. Xarabandarai, ergue a labra, xarandai. Enche um cesto, enche 2, enche 3, enche 10. A multidão se alimentou e voltam-se 12 cestos cheios de pão. Mentalidade de abundância. Levante a tua mão, eu quero profetizar na sua vida. Mentalidade de abundância. Decide acreditar em Deus. Aleluia. Meu Deus. Que voz você decidiu ouvir, meu irmão? Qual é a voz que você está ouvindo? Mentalidade de escassez: não dá para pagar o dízimo porque não vai dar para pagar as contas.
mentalidade de abundância. Eu primeiro honro ao meu Deus, e o demais vai prosperar, vai dar certo, vou conseguir, a coisa vai acontecer. Pode até ser que eu não consiga no primeiro, mas a mão poderosa de Deus está favorável para a minha vida. Aleluia. Mentalidade de escassez. Vai ter fome, vai ter praga, vai ter coisa ruim. O rei vira para ele: o que a gente tem que fazer? Deixa comigo, porque sobre mim está a unção do Senhor, e nós vamos organizar silos, nós vamos organizar celeiros, e em toda a terra vai ter escassez, mas aqui vai ter abundância. Oh, Deus está falando com você, irmão. Vai, recebe essa palavra aí, vai. Oh, aleluias. Que voz você decidiu ouvir? A voz da abundância ou a voz da escassez? Segunda, eu tenho aqui várias: da honra e da desonra. A voz da honra diz: a Deus toda a glória, a Deus toda a honra, a Deus todo o louvor. Está difícil, mas Deus é Deus. Está impossível, mas Deus é Deus. Teve um problema? A Deus seja a glória. Teve uma dificuldade? Deus está no comando. Eu honro a Deus, não só na abundância, não só na dificuldade, mas em toda circunstância. Eu honro a Deus, porque a voz que me abastece é a voz da honra. Eu posso ser humilhado, mas em todas estas coisas sou mais que vencedor. Voz da desonra: pneu furou, carro furou o pneu. Essa coisa só acontece comigo. Olha o que Deus está fazendo comigo. Fez um negócio, deu errado, o carro fundiu o motor. Essa miséria só acontece comigo. Coisa ruim sempre acontece, tal pior vai acontecer. Tenta e dá um problema. Qualquer coisinha, ele não consegue honrar em nenhuma circunstância. E quando acontece uma coisa boa, ele diz: não podia ser diferente. O que eu esforcei, não podia ser diferente. Oh Senhor, o teu sangue tem poder, Jesus. O teu sangue tem poder, Jesus. Mentalidade da desonra, voz da desonra: eu vou ser maior que, eu vou ser superior que. Aquilo não dá. Há um espírito de inveja que domina a pessoa, e ela não consegue perceber quando Deus está abençoando ou quando está passando uma dificuldade. Jesus perguntou: vocês não entenderam essa parábola? Não entenderam essa palavra? Eu vou explicar para vocês. Eu vou traduzir para vocês o que eu quero dizer. Aleluia. O semeador saiu a semear. Parte da semente caiu, porque ele semeou em um lugar impróprio. Outro semeador colocou entre pedregulhos. Outro semeador colocou entre espinhos. Mas teve um semeador que passou a terra simples, passou o pedregulho, passou os espinhos, deve ter se machucado, mas ele achou uma terra boa para poder semear. E quando ele encontrou a terra boa para semear, uma só semente multiplicou por 100. Houve prosperidade. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Quer ver só outra voz? Voz da gratidão, voz da ingratidão. Quer ver só outra voz? Voz da murmuração, voz da identificação de oportunidades. Irmãos, essa eu amo, essa voz. Presta atenção, irmãos. Comecei um negócio, deu tudo errado,
não aconteceu como eu quis, o negócio faliu, deu problema, o que eu posso fazer? Que voz eu estou ouvindo? É a voz do Deus que disse que eu posso todas as coisas, inclusive passar por situações fáceis ou difíceis. Eu vou tentar de novo, agora eu sei como não fazer desta forma, vou lá e tento de novo, porque dentro de mim está a voz da identificação de oportunidades. Quem diz? Fala de novo, fala assim, fala comigo, fala voz da identificação, fala da identificação de oportunidades. Meu irmão, escute isso aqui, em toda situação, Deus está plantando uma oportunidade para você prosperar, para você crescer, para você ser abençoado, mas aí entra a voz da murmuração. Não deu, está certo, é impossível, acontece comigo, eu sou marcado para isso, minha família é assim, meu pai foi assim. Entra aquela voz da murmuração. Eu pergunto para você, que voz você está disposto a ouvir? Aleluia, glória ao nome do Senhor. Escute isso. Próximo aqui, por favor, e vamos finalizar. Porque eu devo ouvir a voz de Deus. Pergunta isso aí, vai, fala, por que eu devo ouvir a voz de Deus? Pergunta isso aí pelo menos umas 5 vezes para você me falar, por que eu devo ouvir a voz de Deus? Vai, faça redação para você, por que eu devo ouvir a voz de Deus? Por que eu preciso ouvir a voz de Deus? Porque todas as manhãs Ele quer que eu ouça? Porque todas as tardes Ele quer que eu ouça? Porque em todos os momentos Ele quer, em decisões da minha vida Ele quer que eu o ouça? Ouça o Espírito Santo respondendo para você alguns motivos, porque foi Ele quem te trouxe à existência, foi porque foi Ele quem planejou a sua existência, foi porque Ele desenhou que você viesse, foi porque antes de você existir Ele desenhou um propósito para você, porque foi Ele que desenhou essa fala, toda esquisita às vezes, esse jeito, todo diferente às vezes, mas foi Ele quem desenhou. É porque Ele tem uma oportunidade, Ele tem algo para você, Ele tem uma porta para você, Ele tem algo específico para você, então Ele quer que você o ouça. Oh, aleluia, aleluia. Fique de pé, por favor. Não precisa colocar no quadro esses versículos que eu vou ler agora, mas vou dar alguns versículos para você. Portanto, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha a resposta de Deus para você aqui. Por que eu preciso ouvir a voz de Deus, irmãos? Espera aí. Por que eu preciso ouvir a voz de Deus? Porque a sua fé, ela vai surgir em você quando você ouvir a palavra de Deus. Por que eu preciso ouvir a voz de Deus? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Porque eu preciso ouvir a voz de Deus. Eis que estou à porta e
bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Ouça a voz do Senhor te respondendo hoje, porque você precisa ouvir a voz de Deus, porque Ele quer ter celebração lá na sua casa. Salmo 51, versículo 8. Se puder colocar isso, eu queria que a igreja ouvisse esse aqui no telão. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão as vidas marcadas, e eu não preciso dizer que o Espírito Santo de Deus está me revelando, porque muitas delas já conversaram comigo. Em algumas delas eu sei a sua história, eu já conversei com você, eu já ouvi a sua história. Muitas pessoas têm situações extremamente complexas, cicatrizes, marcas, mas ouça o que Deus quer fazer você ouvir. Faze-me ouvir júbilos e alegria, para que gozem os ossos que foram quebrados. Deus quer te dar alegria nessa situação. Deus quer trazer um momento de contentamento nessa situação de dor, nessa situação difícil que você está passando. Haverá vozes de júbilos. Ouça vozes de júbilos. Ouça vozes de júbilos. Ouça vozes de júbilos. Ele quer ouvir, ou melhor, quer que você ouça vozes de júbilos. Por que eu devo ouvir a voz de Deus? Eu asseguro a vocês, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Aleluias. Eu vou finalizar com esta aqui agora. Salmos capítulo 5. Se você puder pegar a sua Bíblia nesse aí, por favor, pega a sua Bíblia, por favor. Salmos capítulo 5, para fecharmos aqui. Nossa equipe de louvor pode se posicionar. Vamos terminar o culto agora. Salmos capítulo 5. Por que eu devo ouvir a voz de Deus? Eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida, porque Ele quer te ouvir. Escute, como você ouve a voz dEle, Ele tem prazer em ouvir a sua voz. Vou repetir isso. Como você ouve a voz de Deus, Ele tem prazer em ouvir a sua voz. Quem aqui gostaria de orar e a sua oração ser ouvida? Diga eu. Eu vou perguntar de novo. Quem aqui gostaria de orar e a sua oração ser ouvida? Diga eu. Eu vou liberar uma palavra. Deus quer ouvir a sua voz. Olha a oração do salmista. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a meditação do meu coração, ou a minha meditação. Próximo, por favor. Olha que lindo isso, queridos. Olha que oração tão linda. Olha que oração tão linda.
atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Versículo 3: pela manhã ouvirás a minha voz. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Oh, aleluias. Seus ouvidos não foram criados para destruir a sua alma, para levar tristeza para o seu âmago e angústia para o seu viver. Seus ouvidos não foram criados para deprimir você, para afastar você dos seus sonhos, nem para distanciar você de Deus. Este órgão extraordinário que Deus criou não foi feito para você ficar ouvindo essas músicas malignas, essas músicas destrutivas, esses vídeos destrutivos, esses áudios destrutivos, essa quantidade de coisa que você ouve que deprime você, rouba a sua alegria. Não foi feita para ouvir essa pessoa que está derramando tanto ódio, tanto rancor. Não foi feito para poder você ficar ouvindo tanta coisa que só arranca de você angústia, tristeza. Tem pessoas que é assim, né? Você está perto dela, você começa a ficar angustiado, deprimido, porque ela só tem coisa ruim para falar, não fala nada de bom, e é ruim, 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 e você vai ficando angustiado com aquilo. Seus ouvidos não foi feito para isso. Aleluias, aleluias. Feche teus olhos, por favor, e ouça o Espírito Santo de Deus falando com você agora. Os teus ouvidos foram feitos para você ouvir a voz de Deus. Eu vou repetir: teus ouvidos foram feitos para você ouvir a voz de Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Não precisa colocar no telão, não. Não precisa colocar no telão, não. Se hoje ouvires a minha voz. Olha que lindo, olha que lindo esse convite. Se hoje ouvires a minha voz. Vou te dar uma instrução aqui agora, de olho fechado como você está. Crie uma playlist da voz de Deus. Organize áudios para você poder ouvir Deus falar com você. Organize em sua casa, coloque no computador. Hoje as televisões, né, essas TVs têm smart, você pode colocar lá o Spotify, coloque lá louvores que adoram a Deus e deixe isso encher o seu lar. Prepare uma playlist. Quando você entrar no seu carro, você vai ouvir: filho, hoje eu te gerei e as nações te dei por herança. Coloque algo, os salmos, que quando você começar a ouvir, eles vão encher você de uma tal forma que você vai transbordar de alegria na presença do Senhor. Aleluias. Declare nessa noite, pelo menos 3 vezes, diga: os meus ouvidos são santos. Fala: eu estou saindo daqui hoje apto para ouvir a voz de Deus. Coloque as mãos sobre os seus ouvidos. Eu quero liberar essa palavra profética sobre a sua vida. Eu quero perguntar